mudar completamente de assunto agora. Vou falar com o Dr. Modesto, porque nós vamos falar sobre gatos hoje. A gente fala pouco de gatos por um motivo até que o doutor comentou conosco ontem. O gato, ele é muito arredio. Então ele não é um ser que gosta de ficar quietinho assim, no colo, como quando a gente traz os cães. Já trouxe gatos aqui algumas vezes, mas eu até falei pra ele, Modesto, se você quiser, traz naquela caixinha de transporte, porque daí eles ficam quietinhos. Tudo bem, querido? Tudo Feliz bem, ano novo. Feliz ano novo pra você também. Quem é o mocinho ou a mocinha? Esse daqui é o mocinho, é o Valente. Ô, Valente, Ele é um vem gato, cá. ele é um gato de um casal de amigos. Ai, ele não tem é um uma gato perninha? que ele sofreu um Ai, acidente. gente. E esse Não casal tem de a amigos patinha. acabou adotando ele, porque após o procedimento cirúrgico, esse gato ele ficava numa pousada em São Sebastião e ninguém queria cuidar do gato, e estavam querendo soltar E ele o gato não anda novamente. direitinho? Ele anda normal, Anda? pula. Posso pôr? Pode pôr. Ele vai se ele voltar, né? Ele é muito ativo, ele é mansinho, brincalhão. Não, vem né? cá, Ele anda mais. com uma certa dificuldadezinha, Ai, mas gente. ele anda assim. Guilherme, puxa ele de volta, Guilherme. Eu esqueci que era só ter que ficar segurando na corrente dele. Não, mas na correia ele dele. é mansinho, ele não sai correndo, ele é um gato muito valente, assim como diz o nome dele, né? Até importante, né, essa observação em relação a um animal que precisou ter um membro amputado, Pode vir, pode vir. porque uma das... Obrigada. Deixa ele aqui no chão. Assim, Um dos pra você. grandes problemas em relação aos felinos são realmente os gatos que têm acesso livre à rua. É isso que eu comecei falando Tá. isso no programa. Aqui. Eu comecei falando isso no programa e é uma coisa que a gente vai conversar com você. A gente Isso. tem essa concepção de que os gatos devem ficar livres para ir e voltar, sair de casa e voltar sem menor problema, porque eles voltam mesmo, na verdade, né? É muito difícil o gato que some. Então, mas- Só que quando ele volta, ele pode trazer doenças, Pode né? trazer doenças, até é unânime, né? Entre todos os médicos veterinários, a gente recomenda quem tem gato não deixar o animal sair na rua desacompanhado de maneira nenhuma. Por quê, Modesto? Porque o animal ele sai. Eu, como médico veterinário, na rotina clínica, eu posso afirmar que 80 a 90% dos atendimentos clínicos dados a felinos se dão a animais que saem na rua de forma desacompanhada, onde eles podem ser agredidos por pessoas, atropelados, podem ser agredidos por outros animais, por outros gatos, podem ser E doenças? doenças também. Principalmente a que preocupa mais em relação aos felinos, a AIDS felina, que é chamada de FIV, Mentira! e a leucemia felina. Eles também têm essas doenças? Assim como no ser humano é HIV, no felino é a FIV, né? Felino Imunodeficiência Vírus. Não transmite para o Olha ser como o humano, bichinho faz. É que ele quer sair. ele quer sair. Gente, ele é muito rápido, né, Modesto? Ele é. E essa doença é uma doença que, assim como no ser humano, não tem cura. É uma doença que o animal fica com a imunidade muito afetada e o animal pode vir a óbito ou ele pode se tornar um portador inaparente da doença, transmitindo para os animais. Para os animais para só? Para os animais, Certo. somente para gatos, nem para cães é transmitido. E o principal reservatório dessa doença são os gatos de rua. Então, o gato doméstico que sai na rua, interage... Só o contato dele... O contato, às vezes... Por isso que a doença, a maior prevalência dela são em gatos machos. Que barato, gente. A maior prevalência dessa doença... O Modesto falou assim pra mim, mas como ele não tem uma perninha, ele é bem tranquilo. Não existe Você vê. isso. Não, para gato não tem isso. Para você ver, a maior prevalência dessa doença, da AIDS felina, ela se dá em gatos machos não castrados, porque eles saem na rua, brigam com outros machos não castrados também, por conta do domínio do território ali, né, do animal Sei. não ser castrado, e acaba na mordida, na arranhadura, na saliva, Machucando transmitindo para o outro animal. E uma coisa que é interessante, que a gente sabe que normalmente quem tem gato, não tem um gato só, né, Modesto? Não, tem vários. Então você deixa um gato na rua e o outro sai. Olha só. Agora, eu nunca tinha visto essa casa. Essa é uma casinha para gato mesmo, Modesto? Essa é uma casinha para gatos mesmo. É muito eles linda. adoram. E a rede, gente, embaixo E a da redinha, casa? eles gostam também. E até eu fiz questão de trazer todos esses itens, porque outro ponto muito importante dos gatos é o enriquecimento ambiental, né? Porque já que os Para gatos... distraí-los dentro Isso. de casa. Já que os gatos não podem ficar saindo de casa, né, eles ficam só no ambiente doméstico a vida inteira, esse ambiente doméstico ele acaba sendo pouco atrativo para eles. Rotina. Então o animal ele sofre doenças também devido ao estresse de ficar num ambiente não muito atrativo. Tá. Então a gente tem que proporcionar um ambiente agradável para eles. Daí você com trouxe algumas brinquedos, coisinhas. trouxe Esse aqui é um algumas coisinhas. brinquedo. Esse é um brinquedinho
que é uma bolinha que ela vem desmontada de papel. Que dá pra ver que é de papel, então Isso. ela não machuca. Ela não machuca. Dentro você coloca ração, biscoitinho, ele vai brincando e ela vai soltando ração. Daí ele já se diverte. Ele já se diverte. Tem ela no formato de papel e tem ela também no formato de plástico, que é essa Esse daqui, daqui ó. é uma outra casinha Essa dele, daqui. Modesto. É isso é uma toquinha. Essa também ela vai soltando ração. Uma coisa muito interessante também para quem tem cães ou gatos, ou para quem tem cães e gatos juntos, é esse tipo de difusor. Ele é um difusor onde ele fica soltando no ambiente um feromônio que dá uma sensação de bem-estar nos animais. Então aquela casa que tem muito cão, muito gato, com muito conflito... Ai, que perfume gostoso. Sim, ele tem um perfume bem legal. Então esse perfume, na verdade, é alguma coisa ele dentro da... Ele tem um feromônio que ele acalma os animais. Então, por exemplo, quando eu costumo receitar muito isso daqui, quando a pessoa tem um cão ou um gato e vai introduzir um novo animal na casa, deixa esse difusor na casa por algumas semanas para eles terem essa interação de forma mais suave. Vai mudar de residência, também faz É como aquele spray que a gente usa para perfumar a casa, só que Isso. aquele sprayzinho, que tem alguns Por exemplo, que são a lavanda. que vão saindo. A lavanda, ela dá uma sensação de bem-estar na gente, né? É semelhante, mas esse ele é feromônio animal. É para animal mesmo. É para animal mesmo. Deixa eu ver o que mais. Também, o interessante, esses bebedouros e comedouros, você vê que ele é raso. Então o animal, ao comer, ele não tem o bigode, não fica triscando na borda da tigela. Ao contrário daquelas tigelas muito fundas. Por quê? O bigode do gato ele tem uma função tátil muito grande. Então o animal, quando ele come, se ele trisca, ele se incomoda. Você pode reparar que o gato, se ele comer numa tigela funda, ele dá uma beliscadinha e já solta. Ele dá Porque outra é como se beliscadinha e já pegasse solta. é durinho e pode machucar, parece que dá uma gastura, machucar. Vamos supor assim, uma espécie de uma cosquinha, de alguma coisa, como se estivesse incomodando. Então ele vai, trisca e já solta. Então esse comedouro e bebedouro mais raso ajuda. Esse também ele tem uma certa angulação. E outra coisa importante também, de porcelana e esses de plástico aqui que são feitos com materiais especiais, eles não são porosos. Por quê? Aquela tigelinha de plástico antiga, que todo mundo já conhece, por ela ser porosa, ela acaba acumulando muita bactéria. E tem uma doença chamada acne felina, onde o gato ele forma uma infecção bacteriana aqui no queixo, por conta das bactérias. Gente, eu tô impressionada com ele. Você vê que a perna não faz falta nenhuma. Nenhuma? Gente, ele não, ele não tem a perna assim, você viu? E essas tigelinhas... se tivesse as 4. Imagina se tivesse as 4. E essas tigelinhas de porcelana, elas não são porosas e elas não juntam essas bactérias. Então elas são muito delicadas. Outra coisa legal também são esses bebedouros em forma de fonte. Por quê? O gato ele tem uma resistência à sede muito grande, né? O gato lá nos Significa o quê? Ele não gosta de tomar água? Ele passa sede, mas ele só toma água realmente se ele achar que a água está muito limpa, a água está muito fresca. Por isso que o gato gosta de tomar água. E essa daí ela vai, a mesma água vai como se fosse a mesma água ela vai filtrando? circulando, isso, ela vai circulando. Por isso que o gato às vezes gosta de tomar água da torneira, né? Ele vai dar uma volta e volta. Ele pode vai. deixar. Depois o Guilherme pega. Deixa lá, vai lá, dá uma voltinha lá para para desestressar um pouco. Essa água circulando, no instinto dele, ele pensa que essa água é uma água mais fresca. Por isso que às vezes a gente liga a torneira, o gato quer tomar água da torneira. Então esse bebedouro circulante, ele estimula o animal a beber mais água. Mas aí o ideal é, por exemplo, se eu tenho um animalzinho, eu deixo esse bebedouro o dia inteiro assim? Pode deixar, quanto mais tempo ele vê essa água circulando, mais ele é estimulado a beber água. Então o ideal é que fique o dia inteiro sim ligado. Como ele já não tem o hábito de beber água mesmo, melhor é deixar, né? Melhor é deixar. E até espalhar várias tigelinhas de água pela casa. Porque também um outro problema que a gente vê no atendimento clínico das clínicas e hospitais veterinários são os gatos com problemas urinários. O gato ele tem uma classificação de doenças do trato urinário. Porque não bebe água, né? Porque não bebe água, então eles são muito fáceis de acumular cristais na urina, cálculos nos rins, nos ureteres, na bexiga ou na uretra. Os gatos machos, por exemplo, é muito comum chegar gato obstruído, que a gente fala, então gato tem que fazer cirurgia mesmo? Às vezes tem que fazer cirurgia, às vezes tem que desobstruir por um procedimento de sondagem uretral. Tá? Então, assim, detalhes, você enriquecer o ambiente para diminuir o estresse. O animal estressado, ele fica com a imunidade baixa ele adoece mais facilmente. Então tudo isso, às vezes as pessoas têm como um gasto, mas na verdade ela está economizando lá na frente de não gastar com tratamento médico, o animal adoecer. São todos os detalhes que fazem toda a diferença na saúde dos gatos. Duas coisas que eu quero enfatizar para você, que eu acho muito importante. As vasilhas que o Modesto estavam falando são aquelas vasilhas antiguíssimas que você comprava em catálogo ou mesmo as vasilhas que você compra em hipermercado.
Todas aquelas vasilhas, elas têm um plástico diferenciado. Então, elas não são específicas para isso. Elas podem ter mil e uma utilidades para você, que, claro, a gente sabe que elas têm mesmo para o nosso dia a dia. Sim. Mas não para os gatos. Por quê? Porque este material é um material que garante a saúde do animal. Porque ele não solta nada, não solta nenhum tipo de gás por causa do plástico. O material não é tóxico. Não é material tóxico. Ele não é poroso. Por mais que a gente lave o utensílio ali de alimentação do gato... procurando o gato sumiu. Acha o gato, que ele foi pra cá, ó. Por mais que a gente limpe, aquele plástico mais antigo, não adianta, ele acumula bactérias ali. E tem um problema específico que chama acne felina. Outra coisa importante... Compre a vasilha adequada para a alimentação dos felinos, por causa dessa profundidade dela que o Guilherme, pensando no Guilherme pegando o gato, que o Modesto falou, que é o quê? Não pode ser muito fundo, porque parece uma bobagem, mas o bigodinho do gato tem uma utilidade para ele. Sim. Entendeu? Então, à medida que você pega, é como se fosse uma coisinha dura que machuca. Essa aqui é a verdade. É como vamos dizer, como se a gente estivesse andando e alguém ficasse triscando no cabelo da gente. Puxando o cabelo da gente. Você vai ficar toda hora achando que estão te chamando aqui. Vai desviar a atenção e não vai comer. Outra coisa legal também, né? Todos esses brinquedos aqui, eles servem para estimular a atividade física do gato. O que a gente faz com a lagartixa? Isso aqui também é uma lagartixa que você põe um petisquinho aqui. No meio dela, tem um buraquinho aqui. E ele vai tentar tirar e ele fica brincando com ela. Também é tudo petisco para estimular a atividade do gato. Por que é importante isso? O gato, ele tende a ser um pouco mais sedentário do que os cães, né? E por conta disso, alguns gatos realmente são bem agitados, como, né, o Valente, você vê que não para que até agora ele não foi encontrado. Tô vendo só ele vai apresentar o jornal mais tarde. Gente, tá todo mundo procurando gato aqui. E os gatos... É engraçado, olha as coisas, é demais. Mas essas entrevistas também... Isso é um cortador de unha. Se a gente achar ele, eu vou fazer uma demonstraçãozinha. Muita gente pergunta. Se a gente achar, você faz uma demonstração. Deixa eu te perguntar, a gente pode vou... fazer isso em casa? Eu não sabia que podia cortar a unha. Sabendo fazer da maneira correta. Como você segura o gato para isso? Então, o gato tem que ser manso. Geralmente, nas primeiras vezes, ele não é acostumado. Ele pode unhar, né? Ele pode passar a unha na gente, como acontece. Mas é só questão de acostumar. E os gatos, a maioria, se acostuma bem mesmo, tá? E é ideal que corte, sim, porque o gato, às vezes, ele vai brincar com outro gato da casa e eles podem se machucar. Mas até com a gente, né? Até com a gente, por exemplo, gato e cachorro. Eu atendo muito cachorro que tem perfuração ocular do próprio gato que mora na casa com ele, que na brincadeira deu uma unhada no olho. Principalmente esses cães do olho um pouco mais saltado, Shih Tzu, Pug, Bulldogs. Machuca. Fica cego, né? Eles têm uma perfuração inicial ali, se for tratado com uma certa urgência, não fica cego, não. Sabe o que eu queria te perguntar? Por exemplo, o gato vai pra rua e fica doente. Certo. A unhada dele na gente pode transmitir doenças? Pode, se ele tiver alguns patógenos lá, né? Tem algumas doenças de pele, que são tidas como zoonoses, que os gatos podem transmitir pra gente na unhada, ou às vezes no próprio interação com o nosso corpo, com a nossa pele, eles podem vir a transmitir. Tem algumas doenças de pele, sim, que os gatos podem transmitir pra gente. E é verdade que gato não pode ficar perto de mulher grávida? Não. Tem uma crença, né, um mito, na verdade, assim, que o gato ele tem uma doença que se a mulher interagir com ele, ela obrigatoriamente vai pegar essa doença. Mas não é. O que é o interagir com ele? Interagir é pegar no colo, ter uma interação normal. O que não pode é ter contato com as fezes do gato, mulher gestante. Então a mulher gestante pegar o gato no colo, e se ela for arranhada por ele? Se ela for arranhada... É complicado, é melhor evitar, né, É melhor evitar, isso é o que a gente sempre fala, né? Evita o máximo de manusear, mas tem gente que já leva ao extremo que, por exemplo, quer tirar o gato da casa, quer dar o gato para outra pessoa enquanto estiver grávida. Já ouvi falar muito disso. Isso não precisa chegar a esse ponto, né? Basta saber interagir, tá? E também um outro ponto muito importante também é a periodicidade com que a gente tem que levar os gatos ao veterinário, né? Os gatos são diferentes dos cães em relação a algumas doenças, então a gente tem todo o protocolo vacinal que nós temos que fazer nos gatos periodicamente e também aí pelo menos a cada 6 meses passar em consultas de rotina. É menos do que um intervalo menor que o do cão, né? Que o cão normalmente é 1 ano, não é? Se o animal estiver aparentemente saudável, a cada 6 meses ou no máximo uma vez ao ano pode fazer uma consulta de rotina, mas os gatos eu sempre faço uma investigação muito mais minuciosa a respeito de doenças renais, porque o gato ele é muito fácil de desenvolver a doença renal crônica. Por causa da história da falta d'água. Por causa da história dele, da hidratação e tudo. Então se falar assim, meu gato morreu de velhinho,
Geralmente, assim, a maior chance é que tenha morrido de doença renal crônica, não diagnosticada, né? Por isso que a gente... O gato tem uma expectativa de vida uma maior longevidade? Tem. Se for ver em relação a um cão do mesmo porte de um gato, é parecido, né? Mas um gato, por exemplo, eu já cheguei a atender gatos de 26 anos. Nossa! 26 anos. Muito uma mais do que o cachorro? Muito idosinha. Então, tem cachorro de pequeno porte que vive também em torno dos 20, Uma gatinha muito idosinha é o máximo, ótimo. A gata idosinha. E, nossa, ela era uma belezinha. Eu fiquei acompanhando ela periodicamente. Tinha que ir na clínica toda semana, porque é igual o ser humano. Começa a ter dificuldades intestinais, começa a ter dificuldades urinárias, começa a ter a senilidade, o animal às vezes fica perdido na casa, fica meio ranzinza, pode desenvolver problemas de visão também, problemas cognitivos. Então requer um acompanhamento com mais periodicidade do que um animal mais jovem. Olha, eu acho... Modesto, obrigada pela tua conversa. Não vamos mostrar mais o gato, porque o gato ele foi descansar num outro lugar. E assim, ninguém tá querendo... Acharam o gato, mas ele não tá querendo sair, ninguém tá com coragem de ir lá pegar o gato. Mas eu acho muito importante que você preste atenção nessa conversa, nós vamos reprisar, vai estar lá no nosso canal. Por quê? Porque você precisa, eu sempre falo isso aqui, independente do animal de estimação que você deseja ter na sua casa, você precisa cuidar bem dele. Porque não é uma obrigatoriedade que você tenha animal de estimação, nem gato, nem cachorro, nem passarinho, seja qual for que você escolher. O importante é que você cuide. Existem especialistas para isso e hoje, assim como as doenças dos seres humanos, a gama aumentou cada vez mais por conta do estresse, os cães também se estressam, os gatinhos também, e também sofrem com doenças graves. Então é importante que você leve o seu gato pelo menos uma vez a cada 6 meses ao veterinário, se ele estiver bem. Se ele não apresentar nenhum problema de saúde, leve-o para um check-up a cada 6 meses. Não deixe o gato passeando por aí sozinho. Ele pode trazer doenças para os outros animais da casa e também pode trazer infecções para você, se, por exemplo, ele te arranhar, como o Dr. Modesto falou. Sim. Então, cuide bem do seu animal. Isso é muito importante. E os especialistas estão aí para isso. Se você não tem paciência para cuidar, para alimentar direito, para trocar água, se você acha caro comprar um negócio para purificar água, não tem animal de estimação. É simples, porque senão você vai tratar mal, vai jogar na rua. Por isso nós temos tantos animais abandonados atualmente, tá? Isso é muito importante, né, Modesto, a gente falar. Modesto, obrigado demais por você estar com a gente mais uma vez, uma alegria. A gente se divertiu aqui com a... É porque você não vê os bastidores aqui, você que está na tua casa, você não tem ideia do que está acontecendo. Todo mundo atrás do gato aqui dentro do estúdio. É muito, muito legal. Muito legal porque televisão ao vivo é assim, entendeu? A gente traz o gato, mostra pra você que até sem pata o bicho tá, ó, rodando mais do que se estivesse com as 4, como diz Docinho. Obrigada, meu querido. Só vou mandar um abração pro pessoal da Zoologia Pet, que mandou tudo isso. Itens, obrigada, tá? Gente. Obrigada, pessoal da Zoológica, porque ficou lindo demais. Eu nunca tinha visto uma casinha assim, tão cheia de mordomia. Que parece uma mansão, assim, de vários andares. E o pessoal também que forneceu o valente pra gente trazer aqui. Obrigada. E esse valente é valente mesmo. Se você, Fernanda e Carolina, você acha que ele sumiu? Não, a gente sabe onde ele está. A gente só tá com dificuldade para tirar ele de lá, mas ele tá aqui. Senão ela fala, meu Deus do céu. O pessoal gostou tanto que querem levar o gato. Senão ela fala, meu Deus do céu, sumiram com o meu gato, ele foi embora. Não, não foi, tá, Fernanda? Ele tá aqui quietinho. Mandar um beijão também pra dona Vilma, pra tia Maria, pra tia Lourdes, pra vó Eva, olha pro Ricardo, só, quanta gente. Eu vou deixar os contatos do Modesto para você. Modesto Tofanello Veterinário, e tem o WhatsApp também, que é o 15997194331. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço, Keila. Vamos lá, que agora nós vamos para a nossa cozinha fazermos uma delícia, que é o mac cheese. Olha que lindo, tá aí na tela. Você vai adorar essa receita. Vem, Guilherme, vem procurar o gato. É, Renato, você vê que seu retorno é assim, digno de... Isso aqui...